A Cidade do Sol é uma história triste que relata a vivência de duas garotas que têm suas vidas determinadas pela cultura local de seu país. A história delas são tão distantes e ao mesmo tempo tão próximas. Essa proximidade surge quando as duas se deparam casadas, com o mesmo marido, um homem violento e agressivo, que submete elas às piores atrocidades. Nesse ambiente violento nasce o amor e a união entre elas, que é determinante para a sobrevivência de ambas. A história delas vão se desenrolando, ao mesmo tempo que as transformações políticas no Afeganistão vão ocorrendo, como a chegada do comunismo soviético, sua queda financiada pelos Estados Unidos, a destruição do país pelos bombardeiros, a guerra interna pelas diversas facções, em especial o Talibã, que impõe novos costumes, como a submissão total das mulheres e a destruição de monumentos milenares como os Budas gigantes. A esperança começa a surgir quando os Estados Unidos declaram guerra contra o Afeganistão, após o ataque do grupo Talibã às Torres Gêmeas. O Afeganistão mais uma vez é destruído, e dessa vez para renascer na esperança e na fé do seu povo, que mais uma vez vai recompondo sua vida e história, pedaço por pedaço. Eu vou falar do atentado das Torres Gêmeas que ocorreu em 11 de setembro de 2001 em Nova York. No livro, ele é mencionado no seguinte parágrafo. A TV estava ligada na BBC. Na tela, via-se um prédio, uma torre com fumaça negra saindo dos andares mais altos. Tariq perguntou algo e, mal Said começou a responder, surgiu um avião num dos cantos da tela. Este segundo avião se chocou com a torre do lado, explodindo como uma bola de fogo muito maior do que qualquer outra coisa que Layla tinha visto na vida. Todos nas salas soltaram exclamações de espanto. Em menos de 2 horas, ambas as torres tinham desmoronado. Logo depois, todos os canais começaram a falar sobre o Afeganistão, dos talibãs e de Osama Bin Laden. Ocorreu em 11 de setembro de 2001, que deixou quase 3 mil mortos, 6 mil feridos e milhões de dólares em danos materiais. O plano começou em 1996, quando Khalid Sheikh Mohammed compartilhou sua ideia com Osama Bin Laden, que, como era milionário, foi o cérebro da operação e bancou tudo. No dia 11 de setembro de 2001, os terroristas sequestraram 4 aviões. O primeiro atingiu a Torre Norte e pouco mais tarde o segundo atingiu a Torre Sul. Os outros dois, um foi para o Pentágono em Washington e o outro foi parar na Pensilvânia. 1 hora depois que o avião se chocou com a Torre Sul, ela desmoronou e meia hora depois disso a Torre Norte também. Pouco depois descobriram o envolvimento de Osama Bin Laden e da Al-Qaeda por uma mala deixada no aeroporto pelo líder dos terroristas. Hoje em dia, Mohammed está preso desde 2003 e Bin Laden foi morto em 2011. Este atentado mudou a história do mundo, pois agora todo mundo presta mais atenção com coisas terroristas. Vou falar sobre o bombardeio presente no livro e a queda de Cabul. Na página 183 está presente o que aconteceu na casa de Layla. Layla largou os livros que segurava, olhou para o céu, protegeu os olhos com a mão. Em seguida, um rugido gigantesco. Atrás dela, um clarão branco. O chão tremeu aos seus pés. Alguma coisa quente e potente atingiu-a por trás, jogou-a no chão e arrancou suas sandálias. Ergueu-a no ar e ela começou a voar, girando e rodando no ar. Vem do céu, depois a terra, depois do céu, depois a terra. Depois, Layla se chocou contra a parede. Desabou no chão, no rosto e nos braços, uma chuva de terra, vidro e pedregulhos. Este acontecimento faz parte da Guerra Civil, que será aprofundada em outro vídeo. A Guerra de Cabul aconteceu a partir da noite de 12 de novembro. Essa iniciou um colapso em cascata das posições do Talibã. Dentro de 24 horas, todas as províncias afegãs ao longo da fronteira com o Irã haviam caído, incluindo Herat. Os comandantes e senhores das guerras locais pashtuns tinham assumido completamente o nordeste do Afeganistão. Depois, quase 2.000 combatentes da Al-Qaeda e do Talibã se fortificaram em posições dentro de bunkers e cavernas. Em 16 de novembro, os Estados Unidos começaram a bombardear o baluarte da montanha e começaram a planejar um ataque. Eu vou falar sobre a Guerra do Afeganistão, que nessa versão do livro está presente no capítulo 15, da página 89 até a página 95. A guerra se iniciou em 1978, que houve uma revolução comunista apoiada pela União Soviética, instaurando um governo socialista. Pessoas no interior do país não concordaram, fazendo com que surgissem grupos de guerrilhos para lutar contra o novo governo socialista. Os grupos eram conhecidos como Mujahidins. Para esses grupos, era uma guerra santa, pois o governo socialista do país era ateu.
mas os muçulmanos levam a religião muito a sério. Assim, os grupos começaram a se revoltar, causando uma instabilidade nos governos afegão. Por causa dessas revoltas, o governo socialista do Afeganistão pediu ajuda da União Soviética, mas a União Soviética sabia que os grupos iriam vencer. Soldados foram enviados para ajudar o governo do Afeganistão. Eu vou falar sobre a guerra no Afeganistão em 1979. Os soviéticos acharam que somente dariam apoio aos afegãos e a guerra logo acabaria. Mas ao chegar na guerra, perceberam que o exército afegão estava péssimo, então eles mesmos assumiram o controle da guerra. Os soviéticos foram dominando vários territórios, mas graças ao apoio de vários países, os mujahidins deram uma segurada nos ataques soviéticos e, ao decorrer da guerra, a União Soviética mostrava-se mais forte, porém os mujahidins tinham um exército enorme de homens, pois para eles a guerra era algo santo e todos queriam ajudar. A partir de 1985, os soviéticos viram que a guerra estava muito difícil e decidiram ir com tudo e investir em ataques aéreos, que acabou desfavorecendo os mujahidins, pois eles não possuíam aviões. Mas, em 1985, a União Soviética planejava sair da guerra e deixar tudo nas mãos dos afegãos, por vários motivos. E em 1989, eles saíram de vez da guerra. Eu vou falar sobre os Budas gigantes de Bemin e é possível encontrar falando sobre eles no livro, na página 142. Os 2 Budas eram enormes, muito mais altos do que tinha imaginado pelas fotos que havia visto. Esculpidos num penhasco calcinado pelo sol, eles olhavam para baixo como já faziam havia 2000 anos. Bom, o Talibã destruiu essas estátuas em março de 2001 por uma questão de religião, porque o povo que mora em Bemin são da religião muçulmano xiita, enquanto o Talibã é da religião muçulmano sunita. Isso fez com que, durante um processo de 25 dias, o Talibã destruísse os Budas com dinamites, com picaretas, com balas de tanque. E agora o espaço é só um espaço vazio que antes abrigava as estátuas que eram do século VI.